Seja bem-vindo a esse Masterclass, onde conversaremos um pouco sobre a espiritualidade. A intenção desse Masterclass, a filosofia da espiritualidade, é tentarmos de uma certa forma compreendermos, decifrarmos o que é a espiritualidade, como que ela funciona, como que ela se manifesta e como que ao longo da história da humanidade isso passou a ser tão importante, tão diversificado e ao mesmo tempo tão necessário para as pessoas conseguirem de uma certa forma se conectar com algo a mais. A proposta desse Masterclass é, de certa forma, compreendermos o que há em toda essa diversidade de espiritualidade que existe pelo mundo e ao longo da história e tentarmos assim, então, compreendermos onde estão as raízes, qual é a genealogia disso que nós compreendemos como espiritualidade. Vamos lá? A história da humanidade é uma história de busca por algo transcendental, de algo que está além de nós, na tentativa de compreender aquilo que foge à nossa compreensão, aquilo que foge ao nosso controle. Ao longo de toda a história da humanidade, nós percebemos que as pessoas, que os povos antigos, que as antigas civilizações direcionavam-se a algo transcendental, a deuses, a entidades, a poderes superiores que de certa forma seriam os responsáveis por controlar aquilo que foge ao nosso controle. Nós entendemos que muitas coisas acontecem conosco, acontecem aonde estamos, e essas coisas de certa forma elas parecem ser movidas por forças, por determinismos que estão além da nossa compreensão e que também estão além do nosso controle. Quando nós humanos entendemos que existe uma parcela da nossa existência que não é controlada por nós, a humanidade de certa forma recorre ao que controla isso. A humanidade vai atrás de compreender o que é que está por trás desses acontecimentos e tentando de certa forma comunicar-se, clamar a isso para que essas coisas entrem de certa forma em consonância com aquilo que nós desejamos. E vamos tentar aqui primeiramente então compreender como funciona esse mecanismo e de certa forma como que isso interage conosco, né? Então primeiramente é importante a gente entender algumas concepções aqui de espiritualidade. Eu não entendo, antes de mais nada, a espiritualidade como uma prática religiosa específica, né? Não entendo que a espiritualidade seja, antes de mais, uma ritualística. Mas a espiritualidade ela está contida em toda a prática, em toda a cultura, em toda a atividade humana em que, de certa forma, através de determinadas ritualísticas, se direciona o eu para uma força, para um movimento, para um campo, para um lugar que transcenda a minha competência, que transcenda a minha existência, que transcenda o mundo que eu habito. Então, portanto, nós chamamos de espiritualidade esse direcionamento ao divino, ao transcendente. É um direcionamento àquilo que está além da minha capacidade. Nós percebemos isso em todas as culturas, nós percebemos isso em todas as civilizações, nós percebemos isso inclusive em toda a história, né? Vai ter quem diga que existem culturas que não cultuam, mas são salvos exceções. Existe demasiada necessidade do humano estar em direção a algo transcendente em toda a história, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os continentes do mundo existe isso. Mas afinal de contas, o que é essa espiritualidade, como que ela se manifesta e o que acontece nesse sentido? É importante nós entendermos aqui a filosofia que está por trás disso. O ser humano, o homem,
ele está, de certa forma, condicionado a uma percepção do mundo, a uma percepção do universo ao qual ele existe. Nós, de certa forma, nós percebemos a vida, nós percebemos o universo, nós percebemos o mundo, nós percebemos as pessoas pelos nossos sentidos físicos, pela nossa capacidade de contato com o mundo. Portanto, eu vejo o mundo, eu percebo, eu sinto o mundo, eu me relaciono com o universo através das minhas percepções sensíveis. Visão, audição, tato, paladar e olfato. É isso que permite com que eu navegue ao mundo, com que eu me projete ao mundo. Então, de certa forma, a minha vida, ela é condicionada ao que eu consigo perceber do mundo, né? Através dos meus 5 sentidos, eu visualizo, eu sinto, eu construo o mundo através dos meus sentidos. Aqui eu posso perceber. Então, nesse momento agora, você está percebendo o seu celular, você está percebendo o seu computador, você está vendo, você está ouvindo, você pode estar tocando. E é essa projeção dos nossos sentidos que torna a existência perceptível, que torna a vida perceptível. É interessante você perceber que se você não tivesse os seus sentidos funcionando nesse momento, é muito provável que você não existiria, que você não se perceberia existente. O interessante é sabermos que os nossos sentidos nos prendem até aquilo que os mesmos têm capacidade de trazer a nós. Portanto, nesse momento a sua vida, nesse momento a sua existência, nesse momento a sua concepção de eu está pautada àquilo que você consegue sentir e observar pelos sentidos. A sua vida, a sua existência nesse momento está se resumindo ao que você vê, ao que você toca, ao que você ouve, ao que você come e ao que você cheira. Os seus sentidos te proporcionam a percepção da sua existência nesse momento, né? E esses sentidos são compreendidos pela nossa razão, pelo nosso pensamento. Porém, esses sentidos que condicionam a minha existência, esses sentidos que condicionam a minha percepção do eu, a minha percepção da vida, elas não dão conta de uma certa totalidade. Pressupondo que a totalidade da realidade, que a totalidade do mundo, que a totalidade do universo, a totalidade do cosmos, que a existência, que a vida fosse esse todo, a nossa percepção de mundo está sempre restrita a isso. Está restrita a isso. Restrita aos sentidos. Se você fechar o olho agora e parar de ver, você perdeu uma parte da sua existência. Se você parar de cheirar, você perdeu mais uma parte. Se você parar de ouvir, você perde mais uma parte. Se você parar de tocar, você perde mais uma parte. A concepção de universo some de você. Até que ficaria apenas um nada. Um vazio universal, uma não existência. Como nossa percepção de mundo ela é condicionada aos sentidos, como a nossa percepção de mundo ela é condicionada ao que nós conseguimos atingir, nós muitas vezes acreditamos que a nossa vida, ou que o eu é esse todo, isso tudo que eu consigo acessar pelos meus sentidos. Mas o fato é que isso não dá conta do todo. A nossa percepção, o nosso sentido não dá conta do todo, não dá conta da realidade, não dá conta do tudo que existe. Sem contar ainda que os nossos sentidos eles são interpretados segundo as nossas concepções e culturas, o que diminui ainda mais a absorção da realidade como um todo, né? Em resumo, eu estou aqui tentando chegar num ponto em que nós compreendamos que a nossa concepção de vida, a nossa concepção de mundo, a nossa concepção de todo é reduzida ao que nós podemos captar e interpretar dos nossos sentidos. Mas volto a insistir, isso não anula a existência de uma totalidade que foge à nossa percepção sensível. Ou seja, além daquilo que você é capaz de perceber pelos sentidos, além daquilo que você é capaz de crer, além daquilo que você é capaz de construir como vida,
Existe um outro todo muito maior do qual você não dá conta de percepção, do qual você não dá conta de ter em você, do qual você nem sequer daria conta de interpretar, mesmo que fosse possível atingir esse todo. E aquilo que foge, portanto, à nossa concepção, esse todo universal que foge à nossa capacidade de percepção, ele ainda assim existe. Ele ainda assim é realidade, ele ainda assim é presente, né? Nós humanos conseguimos encontrar muitas leis naturais, nós conseguimos encontrar muitas regras da natureza, nós conseguimos descobrir muitas espécies, nós conseguimos prever muitos acontecimentos da natureza já podem ser previstos, mas isso é tudo? Óbvio que não. Existe com certeza uma amplitude imensurável que foge à nossa capacidade de compreensão, que foge à nossa capacidade de percepção. E esse ambiente, esse espaço, essa dimensão da qual nós não atingimos pelos nossos sentidos e que obviamente existe, porque caso contrário eu estaria pressupondo que eu, pobre mortal, sou capaz de atingir uma certa realidade como um todo. Então, sendo que existe um âmbito muito maior de existência e de realidade que eu não consigo compreender, eu a partir daqui eu já então começo a entender que sim, existe um lado da vida, existe uma dimensão do cosmos que eu não atinjo, que eu não compreendo. E esta dimensão, ela é, portanto, o acesso da espiritualidade. Essa dimensão é, portanto, o nível que nós humanos queremos atingir, que nós chamamos de espiritual. Quando eu me direciono a algo que transcende a minha concepção, quando eu me direciono a algo que está além da minha percepção sensível e racional, eu estou me direcionando a esse outro lado do todo. E que esse outro lado é compreendido com muitas definições, como Deus, como Zeus, como Alá, enfim, como tantas outras concepções que nós damos, nós batizamos. Essa transcendência que vai além de nós, ela é real, sim. E ela sim é ativa. De tal modo que quando nós nos permitimos direcionar a isso que foge à minha percepção consciente, racional e sensível, eu sim me comunico com um lado da existência que pode ser chamado de espiritual, que pode ser chamado de divino, que pode sim ser chamado de poder superior. Porque isso se faz de uma forma muito interessante, e aqui que eu quero chegar num ponto interessante. Já sabemos que o homem, ele possui uma mente consciente, que refere-se à nossa capacidade racional, cognitiva, que está diretamente ligada aos nossos sentidos. Mas nós sabemos também que nós possuímos uma capacidade inconsciente, uma mente inconsciente, que ela, por sinal, é muito maior do que a nossa capacidade cognitiva e racional, né? O que poucas pessoas conseguem acreditar, o que poucas pessoas ainda conseguem aceitar, é que essa mente inconsciente, ela não está armazenada aqui dentro. A nossa mente inconsciente, ela está, de certa forma, operando em um âmbito muito mais amplo, e que esse âmbito de amplitude inconsciente se dá em camadas maiores e maiores e maiores e maiores. Eu estou aqui arriscando dizer que a nossa inconsciência, ela tem uma certa infinitude. Ela consegue chegar a níveis de expansão das quais nós nem sequer conseguiríamos imaginar. Por que isso? Porque a nossa inconsciência, ela não está limitada aos nossos sentidos.
Então a nossa consciência só é capaz de pensar, sentir, afirmar até onde os sentidos me trazem. Eu só consigo ver, tocar, eu só consigo olhar, cheirar e sentir o gosto das coisas que eu tenha contato físico. E é isso, o físico que alimenta a minha condição racional, o físico que alimenta a minha percepção sensível. A minha consciência é alimentada. A minha consciência é a percepção sensível. E a minha consciência é justamente... E a minha inconsciência é justamente o contrário disso. Porque o inconsciente, ele independe dos sentidos. O inconsciente, ele independe do espaço-tempo. O inconsciente, ele atua num nível em que a nossa razão, em que a nossa consciência, em que a nossa percepção das coisas está distanciado, está dissociado. Então nós possuímos uma inconsciência que está desvinculado da nossa percepção consciente, que está desvinculado dos nossos sentidos. A religiosidade, ela trata disso como sendo o nosso espírito, como sendo a nossa parte vital e oculta à nossa consciência. Pois bem, essa associação que eu faço aqui entre o espírito e a nossa inconsciência, ela não é uma tentativa de dizer que espírito é só inconsciente, ou de dizer que o inconsciente é o espírito, mas é uma tentativa de dizer que a perspectiva que os religiosos têm de espírito, a perspectiva que a ciência, se é que assim eu posso dizer, tem do inconsciente, são dois olhares de perspectivas distintas de um mesmo ponto em comum, que é a nossa percepção inconsciente. E que essa inconsciência, ela está de certo modo vinculada à totalidade do universo. E quando nós, que sim, temos acesso de certa forma, em certa medida, ao nosso inconsciente, quando nós de certa forma nos direcionamos à nossa mente inconsciente, nós acessamos esse todo, nós nos conectamos com esse todo por uma questão muito óbvia. Se eu me desligo aos poucos dos meus sentidos, eu automaticamente dou uma possibilidade, uma abertura para que manifeste-se em maior medida aquilo que está além dos meus sentidos. Ou seja, na medida em que eu reduzo a minha participação racional, em que eu reduzo a minha participação consciente, eu dou abertura para uma participação mais inconsciente. Ou seja, mais conectado ao todo, ou seja, mais direcionado ao espiritual, mais inclinado ao cósmico, ao divino, ao transcendente, ao que quer que nós possamos chamar em dada cultura. Eu sempre uso uma comparação interessante para falar como que nós entramos em direção desse espiritual. Por exemplo, com a questão dos sonhos. Veja, quando nós dormimos, acontece um procedimento muito interessante. Nós gradativamente desativamos a participação consciente dos nossos sentidos. Você vai desativando o tato, o paladar, o olfato, a visão e a audição. Eles vão se desativando aos poucos, até que num determinado momento esses sentidos, a consciência, a razão, ela não se faz mais totalmente presente. Mas nós desaparecemos nesse momento? Some a realidade quando nós dormimos? Não. Some a consciência. Porém, ainda existe a nossa participação. E essa participação dos sonhos enquanto dormimos, ela nos leva a níveis que transcendem a realidade. Os sonhos nos levam a uma dimensão diferente da dimensão consciente, aonde ali aparecem coisas, pensamentos, sentimentos, medos, desejos, pessoas, lugares, cenas, passado, presente, futuro. A dimensão do sonho, ela é uma dimensão completamente desvinculada da consciência, da razão, da matéria, mas ainda assim existente. Para mim, nada é mais espiritual do que os sonhos, do que o mundo do sonho. Porque é um mundo em que o inconsciente
em que o inconsciente se abre e nessa inconsciência nós de certa forma nos direcionamos a portais, a dimensões, a campos mentais e inconscientes que ultrapassam, que transcendem espaço, tempo, consciência e sentidos. E é aqui, nesse mesmo nível, que se manifesta a espiritualidade. É interessante percebermos, por exemplo, como todas, ou pelo menos eu vou aqui não generalizando, a maioria das religiões ou tradições espirituais tem como em práticas nas suas ações a necessidade de em certo momento meditar, orar, relaxar, tomar ou ingerir substâncias que de certa forma nos tirem a consciência. A meditação, até a oração, por mais simples que ela seja, ela te coloca num grau, numa condição em que a consciência aos poucos vai abrindo espaço para que o nosso inconsciente se manifeste. Isso é unânime em todas as experiências religiosas, em todas as experiências espirituais. Passamos por situações em que nós condicionamos quase que de uma forma hipnótica a nossa mente a abrir a consciência para que se manifeste um pouco da nossa inconsciência. E ali, da mesma forma como que no extremo em que nós estamos sonhando, nesses momentos em que as nossas frequências cerebrais baixam, nós entramos talvez em onda alfa ou algo parecido, nós podemos ali estar abrindo possibilidade para que a espiritualidade se manifeste. Num nível em que nós podemos nos conectar com outras concepções dimensionais de espaço-tempo, de experiências, de sentimentos, de memórias ou cósmicas, seja em que nível isso for. E por que a religiosidade, a espiritualidade e o campo inconsciente estão tão interligados assim? Uma coisa que nos permite compreender isso de forma tão clara e específica é, por exemplo, nós percebemos como toda a mitologia, como toda a religião, como toda a crença, ela tem um aspecto metafórico. Se nós pegarmos, por exemplo, a mitologia grega antiga ou até a romana, e nós temos lá na mitologia grego-romana concepções de deuses, concepções de semideuses, histórias mirabolantes em que deuses fazem coisas, que têm coisas, que possuem coisas. Eu posso pegar, por exemplo, como Zeus deu a origem à vida. Eu posso pegar diversas histórias mitológicas antigas, não vou meter em nenhuma em específico agora, mas nós podemos pegar diversas histórias mitológicas antigas e nós percebemos que aqueles mitos, eles não são fatos conscientes, não são fatos perceptíveis empiricamente, racionalmente, mas são fatos que possuem um contexto de verdade, possuem uma veracidade no contexto histórico. Né? Quando nós pegamos, por exemplo, aqui o mito de Narciso, né? Uma história que não é verdadeira enquanto fato, mas ela é verdadeira enquanto a mensagem que ela transmite. De tal modo que sim, quando as pessoas olham demais para o seu próprio reflexo, quando elas focam muito em si mesmas, sendo assim narcisistas, elas podem acabar se afogando em si mesmas e assim acabar com a sua própria vida. Veja, a história de Narciso, ela não é um fato, não é um fato real, mas ela é uma verdade, enquanto conhecimento, enquanto essência, enquanto sentimento, enquanto contexto. Da mesma forma com que os nossos sonhos, que muitas vezes, na maioria das vezes, ou eu arrisco dizer que em todos os casos, eles não são verdades enquanto fatos, enquanto acontecimentos, mas eles são verdades em contexto. Eles são verdades em o que se quer dizer através dos sonhos. Isso é espiritualidade. Da mesma forma que nós podemos perceber isso na religião, né?
quando você pega Gênesis, quando você pega Apocalipse, não são fatos, não são acontecimentos verídicos, mas são verdades enquanto entendimento de uma possível realidade, enquanto entendimento de uma concepção cósmica, né? Nós percebemos, por exemplo, como os grandes mestres espirituais, se nós pegarmos Buda, Jesus, Zaratustra, tantos outros personagens que são aqui pessoas que de fato contribuíram para o desenvolvimento da espiritualidade, e como eles sempre fazem uso de parábolas, de histórias, de contos alegóricos, que tem por objetivo despertar no inconsciente, despertar no entendimento não objetivo e empírico, mas despertar numa parte interna do nosso ser um entendimento, uma epifania, uma elevação existencial que não se faz pela percepção empírica, mas se faz por um âmbito, um aspecto espiritual que nós possuímos e, portanto, inconsciente, uma dimensão do nosso eu que está atrás da nossa consciência. Isso é a espiritualidade. E esse aspecto metafórico aqui, ele se faz extremamente presente na espiritualidade, como nós podemos perceber nas mitologias, nas histórias bíblicas e nos sonhos. É fantástico perceber isso, por quê? Porque existe aqui uma questão importantíssima em tudo isso, a questão da linguagem. É muito importante nesse aspecto. Nós humanos existimos num nível de linguagem, nós existimos no mundo da linguagem. Então, por exemplo, agora nós estamos no campo da linguagem. Eu estou falando com você, você está me ouvindo porque nós possuímos linguagem. Nós damos definições objetivas, pragmáticas e empíricas para as coisas. De tal modo que isso é um quadro, isso é uma caneta, e esses rabiscos que você está vendo têm sentido. Por quê? Porque você compreende uma linguagem objetiva. Nós temos um acordo. A letra S mais a letra O, mais a letra N, mais a letra H, mais a letra O, mais a letra S forma sonho. E aí você, lendo sonhos, você sabe o que isso significa, você sabe o significado dessa palavra, você sabe o significado desses rabiscos, porque nós temos um acordo ortográfico, nós temos uma linguagem, nós temos uma definição comum. A nível inconsciente, a nível existencial, a nível real, saindo da concepção linguística, o universo ainda existe, mas ele não é estabelecido por acordos ortográficos. Os sentimentos não são compilados. O que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, o que está acontecendo no mundo nesse momento não pode ser decodificado por uma palavra, por um risco, por um termo, por um dicionário, por uma definição. Nada em absoluto na existência se faz presente em nossa consciência, em nossa linguagem. Por isso que, por exemplo, quando nós sonhamos, nós não sonhamos com palavras, nós não sonhamos com definições objetivas. Eu nunca vou sonhar, amanhã eu vou acordar a tal horário, vou tomar café, vou trabalhar. Não, nossos sonhos não são assim, porque os nossos sonhos referem-se a uma realidade mais real do que a consciência. Os sonhos referem-se a uma realidade mais presente do que a própria realidade racional. Porque no nível dos sonhos, as coisas se manifestam em o que elas são em essência. Sentimentos, medos, desejos, o que de fato é verdade está ali, no inconsciente. O inconsciente é mais verdadeiro e mais real, portanto o espiritual é mais verdadeiro, mais real, mais presente, mais ativo do que a nossa própria capacidade de comunicação linguística, do que a nossa própria capacidade de percepção empírica da realidade. Porque são duas coisas diferentes, são duas matrix diferentes. A matrix do que eu percebo, do que eu toco, do que eu percebo pelos meus sentidos, e a matrix do que as coisas são em um todo, em sentimento, em essência, em ser. E estas não podem nunca ser concebidas por palavras, por termos, por definições específicas. Então a espiritualidade está num campo que transcende a razão, que transcende a consciência, que transcende a nossa capacidade de percepção empírica. Ela é inconsciente, ela é cósmica, ela é única, ela é onipotente, onipresente, onisciente. Os sonhos trazem isso. Por quê? Porque os sonhos eles precisam se expressar de alguma forma. Mas aí como que o sonho vem para a consciência? E aí é que a transição de linguagem. O sonho vem em nossa consciência, nós lembramos dos sonhos, mas os sonhos na verdade são sentimentos, são emoções. Eu lembro, e como é que eu vou lembrar de uma coisa que não tem figuração? Como é que eu vou lembrar de um sentimento? Como que eu vou lembrar de um pensamento? Como que eu vou lembrar de uma frequência? Como que eu vou lembrar de um pensamento? 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 Como que eu
eu preciso trazer isso como imagens, eu preciso trazer isso como pessoas, como lugares, como cenas. Então é como se eu dissesse para você que eu trago do espiritual uma cena que parece aleatória. Então por isso que eu sonho, por exemplo, que eu estava jogando sinuca com o planeta Terra em Pinos, que era um Marte, uma coisa completamente sem sentido, lógico, mas que aquilo quer dizer um sentimento, quer dizer um medo, quer dizer um desejo, quer dizer algo que é inerente ao que eu sou de fato, que não são palavras, que não são retratos, que não são fotos, que não são perfis, mas que são o que eu verdadeiramente sinto, o que eu verdadeiramente sou. Isso se faz num processo de também quando, por exemplo, nós percebemos que a espiritualidade ela é sempre definida de forma metafórica. Deus sempre é definido de forma metafórica. O universo sempre é definido de forma metafórica. Por que Deus é sempre definido de forma metafórica? Porque não poderia algo espiritual ser definido por termos empíricos. Algo inconsciente não pode ser definido por termos empíricos. Porque lá ele simplesmente é o que é. E eu, na tentativa de definir isso pragmática, empiricamente, linguisticamente, eu preciso utilizar de termos, de definições que transcendem a minha capacidade. Por exemplo, quando nós, por exemplo, vemos as religiões definindo a concepção do espiritual de formas tão diferentes umas das outras. Por quê? Porque elas necessitam de linguagens diferentes, de experiências diferentes, de sentidos diferentes, de toda uma percepção diferente, mas de um mesmo denominador comum, que é uma transcendência inconsciente, universal e cósmica. Então, nesse sentido que a espiritualidade navega na nossa capacidade de ir à inconsciência e voltar à consciência, ir à inconsciência e voltar à consciência, ou seja, ir ao espiritual, voltar ao racional, ir a Deus, voltar à terra, fazer a oração, voltar ao dia a dia, fazer a meditação, voltar às minhas tarefas, sonhar, acordar, né? Viver no metafórico ou viver no textual. Essa é a distância entre a espiritualidade e a realidade. E quando nós entendemos de uma forma neutra, não crédula, não dogmática, que a espiritualidade se faz presente e ativa, quando nós permitimos que a nossa consciência abra espaço para que a nossa inconsciência, que é conectada ao todo e que sabe da verdade mais do que nós, se manifeste, quando nós abrimos essas possibilidades, nós automaticamente começamos a ser seres espirituais, começamos a praticar uma espiritualidade, começamos a despertar uma intuição, começamos a agir num direcionamento coordenado, não pela minha necessidade empírica, não pela minha experiência física, não pelos meus sentidos, mas coordenado pela minha capacidade de ser movido por algo que está conectado ao todo, que é a inconsciência. É óbvio que eu não posso e nem quero te provar que a inconsciência está conectada ao todo, que a minha inconsciência está ligada à sua, que a minha inconsciência está ligada ao todo do cosmos, do universo, ou que a minha inconsciência está de uma certa forma ligada ao inconsciente coletivo e a Deus, né? Não é minha intenção. E eu também nem tenho necessidade e nem elementos empíricos científicos para te provar isso, tampouco tenho essa pretensão. Mas o que eu percebo, o que eu sinto e o que eu vejo é que de certa forma sim, a nossa inconsciência, quando explorada de forma ativa e de forma intelectual, ela nos leva sim a uma percepção de um movimento que vai além do que a nossa percepção pragmática pode trazer. E é ali que de fato a inconsciência se mostra espiritual. A inconsciência, ao contrário do que algumas pessoas entendem, ou talvez até ao contrário do que alguns teóricos trouxeram ou do que nós fomos capazes de saber, nós temos hoje dois grandes nomes que trazem a concepção de inconsciência, que é Freud e que é Jung. Né? Esses dois, para mim, foram quem mais me fizeram entender um pouco da inconsciência, mais Jung até do que Freud, mas o que nós compreendemos em grande maioria e que muitas pessoas se perdem aqui é de acreditar que a nossa mente ela é assim, ó. Tem aqui uma parte consciente e o resto é uma parte inconsciente e elas se dividem.
né? Então aqui nós temos a consciência, aqui nós temos a inconsciência, ou como Freud desenhou, né? A ponta do iceberg é o consciente e o resto é o inconsciente, como se existisse ali uma divisão objetiva. Ó, aqui terminou a consciência, aqui começou a inconsciência. Eu gosto sempre de dizer que a inconsciência e a consciência, elas não têm uma chavinha de liga e desliga, como se a consciência começasse aqui e a inconsciência terminasse ali. O que eu compreendo é que a nossa mente, ela funciona da seguinte forma: eu saio de um ponto específico, que é os sentidos, a percepção empírica e racional, e em certa medida, isso vai se deslocando para cá, a nível de inconsciência. Então, quanto a minha inconsciência se faz presente no meu ser, o quanto da minha inconsciência se faz presente na minha consciência, né? Em certa medida, eu sou influenciado por memórias, por pensamentos, por sentimentos que não estão na minha consciência agora, mas ainda assim fazem parte do que eu sou. A minha forma de falar, a minha forma de se comunicar, a minha forma de se portar, a minha forma de me vestir, a minha forma de arrumar o cabelo, o meu tom de voz, a minha agressividade, a minha leveza. Tudo isso se faz presente aqui e isso não está agora na minha consciência, está na minha inconsciência, me coordenando, me movimentando, fazendo com que eu seja o que eu sou, né? Até mesmo meu coração está batendo, meu pulmão está trabalhando, meus órgãos todos estão nesse momento ativando e isso não está na minha consciência, mas está ativo, está numa inconsciência participativa do que eu sou, inclusive o meu corpo. A minha inconsciência, ela se faz presente em certos níveis de medida, né? Então algumas pessoas transitam na inconsciência aqui, outras mais 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 aqui, e há níveis de inconsciência presente. Então quanto mais, o que é expandir a mente? Né? Eu vejo tantas pessoas falando hoje, nós temos que expandir a mente. Expandir a mente é deslocar os níveis conscientes para níveis mais amplos de percepção inconsciente. Né? Ser mais intuitivo, ser mais lógico, ser mais analítico, observar, ter mais olhar periférico e compreender isso. Ser capaz de perceber que outros sentimentos estão acontecendo em mim, que outros movimentos, o universo, a sociedade, o bairro, a região, a cidade, o mundo, o cosmos está tendo nesse momento. Porque tudo está trabalhando em sincronia, em certa medida. E quando nós permitimos que a nossa consciência libere a percepção inconsciente, nós elevamos, nós estamos indo em um nível de espiritualidade, um nível intuitivo. Nós temos muitas passagens bíblicas, nós temos muitas orações, nós temos muitos pensamentos religiosos, sejam cristãos, budistas, islâmicos, sejam de que cultura for, que nos falam sobre a necessidade de permitir-se, de deixar-se, de elevar os pensamentos, de vigiar, de, enfim, de conectar-se com Deus, de ouvir a voz do Espírito Santo. Enfim, são muitas definições religiosas disso aqui que eu estou falando. Da necessidade de permitir que a nossa mente consciente se eleve em direção à inconsciência, que está em medida extrema conectada ao todo, ao universo, ao cosmos, ao que nós chamamos de Deus. Quando eu faço movimentos pautados na minha percepção empírica, eu estou centrado absolutamente no eu. Quando eu começo a agir em percepções que estão conectadas ao movimento da minha família, eu elevei um pouco mais. Ao nível da minha comunidade, eu elevei um pouco mais. A nível do meu país, um pouco mais. Ao nível do planeta Terra, um pouco mais. A nível do universo, mais ainda. Em última instância, eu chegaria à conexão com Deus. Mas que é aqui uma proposição um tanto quanto difícil, né? A conexão direta com Deus, ao meu ver, é algo quase que impossível humanamente falando. Mas eu posso sim estar num direcionamento, numa inclinação, numa direção em que algumas coisas se conectam a outras coisas que se conectam a outras coisas que em última instância estão conectadas a Deus. Então é um direcionamento também. É uma espiritualidade, é um caminho espiritual. Nada para mim é mais espiritual, nada para mim é mais religioso no sentido de religar com Deus do que a nossa capacidade de intuição.
Quando nós nos deixamos levar pela intuição, quando nós nos deixamos levar pelo movimento interno e inconsciente, nós temos resultados e percepções impressionantes, né? O universo conversa com a gente. O universo conversa conosco o tempo todo. Nós estamos o tempo todo conectados com o cosmos, com o movimento universal. É inevitável que nós não estejamos nesse movimento, uma vez que nós estamos aqui. No entanto, se eu me prendo às percepções empíricas, racionais e objetivas, eu fico dependente da realidade empírica. E nesse interim, se eu consigo perceber racionalmente, eu existo. Se eu não consigo, eu travo. Eu vejo muitas pessoas com problemas existenciais, por quê? Porque não conseguem ver solução, não conseguem ver caminho, não conseguem ver direção. Não conseguem, em outras palavras, empiricamente, racionalmente, conscientemente perceber soluções, perceber sentidos, direções, movimentos. Sendo que o sentido nem sempre é nosso, é um sentido maior, é um movimento maior, é uma tendência maior. E que quando nós nos conectamos a essa movimentação maior, do qual o nosso inconsciente já está inserido, nós estamos, em certa medida, vendo soluções. Eu vou dar um exemplo bem objetivo e simples aqui. Imagine que nós estamos entrando no inverno. Tá ficando frio. Vai baixar 20 graus a temperatura a partir da próxima semana. Entendeu? O universo vai esfriar. Ou pelo menos a minha região vai esfriar, vamos assim dizer. E a minha consciência vai perceber esse frio ou não, e eu vou concordar com o frio ou não, eu vou me preparar para esse frio ou não, vou me agasalhar melhor ou não, mas isso é só a minha consciência relutando com o movimento cósmico. E que a minha inconsciência, diga de passagem, já está percebendo o frio acontecer, já está percebendo o clima mudar, o meu corpo já está sentindo, independente da minha consciência conceber isso ou não. E nesse momento, quando eu me deixo levar a esse movimento, eu também me organizo com ele e aceito. Isso é uma experiência que nos faz entender como conectar-se a um movimento maior que o nosso me permite uma satisfação melhor. Isso é uma das propostas das religiões, de se deixar levar pela vontade de Deus, de se deixar levar pelo universo. E isso é uma experiência extremamente religiosa, uma experiência extremamente espiritual, uma experiência extremamente inconsciente. Então, independente dos termos, das palavras, nós podemos aqui concluir que a experiência espiritual, ela se faz na nossa capacidade de se desprender da consciência, de se desprender da necessidade empírica dos sentidos e poder assim gradativamente se direcionar a uma metaforicidade inconsciente, intuitiva, cósmica, que se conecta ao todo e que se manifesta em nós na medida em que nós deixamos vir ao nosso interno essas percepções já existentes em nossa consciência, seja através dos sonhos, seja através das orações, seja através das meditações, seja através das práticas que em certo nível nos baixam as frequências e nos permitem a inconsciência que sabe do todo se manifestar em nós. Isso é para mim fascinante perceber como as religiões já trazem isso, como as mitologias, como as culturas já trazem isso há séculos. Mas aos poucos isso se tornou um dogmatismo tão grande que as pessoas acreditam que repetir algumas palavras ou fazer algumas ritualísticas especificamente vão se manifestar conosco de uma forma milagrosa, sendo que não é nada disso. Sendo que a espiritualidade de fato é a nossa capacidade de permitir a nossa sabedoria interna inconsciente nos mostrar aquilo que nós de fato precisamos saber intuitivamente, ou através dos sonhos, ou através até mesmo da metaforicidade do dia a dia. Que acontece quando nós, por exemplo, permitimos nas coisas que vemos, nas coisas que lemos, nas coisas que ouvimos, despertar em nós algumas percepções, alguns insights, alguns déjà vus, algumas sacadas, algumas ideias
que nós muitas vezes nos perguntamos, eu não sei de onde que eu tirei essa ideia, eu não sei de onde que eu tirei essa sacada, mas alguma coisa despertou isso em mim. É como se algo que já pairava na minha inconsciência há algum tempo, de certo modo, por algum gatilho, veio para a consciência, de uma forma metafórica, né? É quando você olha para um objeto e aquele objeto te faz, pá, tive uma ideia. Isso é espiritualidade. É permitir do transcendente vir algo para a consciência, trazer algo para a luz, né? Isso acontece quando nós nos permitimos, quando nós deixamos que os gatilhos não empíricos, muitas vezes, entrem em nossa consciência e assim nós possamos, então, nos conectar a esse campo, a esse mundo, a essa dimensão em que habita aquilo que é sábio, aquilo que é onipotente, onipresente, onisciente, que é o cosmos, que é o todo, que é a inconsciência, ou como queiram chamar Deus, Alá, Jah, Odin, Zeus, ou o que for. Mas o fato é que sim, existe uma possibilidade de transcendência espiritual, e isso se faz quando nós compreendemos as divisões da nossa mente e como a nossa consciência se direciona ao inconsciente. Eu vou encerrar esse Masterclass por aqui. Esse assunto ele é longo e pode virar sim muita conversa. Então eu quero que você comente, que você deixe seu recado, que entre em contato conosco, fale com a gente e deixe sua pergunta, que na medida do possível nós estaremos gravando outros conteúdos, outros materiais e poderemos assim estar falando sobre esses assuntos que são tão intrigantes, que são interessantes, mas que ao mesmo tempo são tão grandiosos para a nossa elevação existencial. Um grande abraço e até a próxima.